Pierre vestiu-se à pressa e saiu a correr. A manhã era clara, fresca, cheia de orvalho e alegria. O sol, acabado de se libertar de trás de uma nuvem que o tapava, fazia explodir os seus raios refratados na nuvem por cima dos telhados da rua fronteira. Sobre a poeira do caminho perlada de orvalho, sobre as paredes das casas, sobre as aberturas das cercas e sobre os cavalos de Pierre que estavam ao lado da isbá. No quintal, o ruído da canhonada ouvia-se mais claramente. Trotavam pela rua um ajudante de campo e um cossaco. Está na hora, conde, está na hora, gritou o ajudante de campo. Pierre mandou que levassem o cavalo atrás dele e foi pela rua até ao outeiro, de onde na véspera tinha estado, a observar o campo de batalha. Estava lá uma multidão de militares, ouvindo-se os oficiais do Estado-Maior a falar em francês. Vendo-se Kutuzov com o seu boné branco de banda vermelha na cabeça branca e a sua nuca vermelha como que espetada diretamente nos ombros. Kutuzov observava a estrada grande com o óculo de alcance. Chegado ao outeiro, Pierre olhou e ficou paralisado com a beleza do espetáculo que se espreitava à sua frente. Era o mesmo panorama que admirara dali no dia anterior, mas agora todo o terreno estava pejado de tropas e envolto no fumo dos disparos, e o sol oblíquo que nascia atrás e um pouco à esquerda de Pierre lançava no campo e no ar puro matinal a sua luz forte de matizes dourados e rosados e longas sombras escuras. As florestas longínquas que emolduravam o panorama, como que transparecerem de uma pedra preciosa verde-amarela, distinguiam-se no horizonte com o contorno curvo das copas, e por entre elas, por trás de Valuevo, cortava o espaço a estrada de Smolensk toda cheia de tropas. Mais perto brilhavam os campos dourados e os bosquedos. Por todo o lado, à frente, à direita e à esquerda, havia tropas. Tudo se animava, majestoso e inesperado. Mas o que mais impressionou Pierre foi a vista do próprio campo de batalha, de Borodino e do Val, em ambas as margens do Kolocha. Por cima do Kolocha, em Borodino, e em ambos os lados de Borodino, sobretudo à esquerda, onde no meio das suas margens pantanosas o rio Voina conflui no Kolocha, estava tudo envolto naquele nevoeiro que se derretia, se dispersava e pairava transparente quando o sol brilhante se levantava, tingindo e clareando então milagrosamente tudo o que se via através dele. Misturava-se neste nevoeiro o fumo dos disparos e neste pavor cintilavam, aqui e ali, por todo lado, os relâmpagos da luz matinal. Ora na água, ora no orvalho, ora nas baionetas das tropas concentradas nas margens e em Borodino. Através da névoa entrevia-se a igreja branca, de vez em quando os telhados brancos das isbás de Borodino, às vezes grupos espessos de soldados, às vezes caixas verdes e canhões. No meio do nevoeiro espesso que corria por todo este espaço, tudo se movia ou parecia mover-se, tanto no terreno baixo adjacente a Borodino, como mais acima, sobretudo à esquerda, por toda a linha, na floresta, nos campos, nos sopés e nos cumes das elevações, nasciam a cada instante, como que do nada, os rolos de fumo dos canhões, ora solitários, ora aos grupos, ora raros, ora frequentes, inchando, crescendo, turbilhonando, fundindo-se no espaço todo. Estranhamente, eram estes fumos e o estrépito da canhonada que faziam a beleza principal do espetáculo. Puf, surgia repentino o fumo redondo denso, com matizes cinzentos, leitosos, lilazes, anunciando o rebentamento, bum, uns instantes depois. Puf, puf, eram duas bolas de fumo que se levantavam, se empurravam e se fundiam. Bum, bum, era o ouvido a confirmar o que o olho vira. Quando Pierre voltou a olhar para o primeiro fumo, que era uma bolinha densa quando deixara de olhar para ele, viu no seu lugar várias bolas de fumo voando para o seu lado. E puf, uma pausa, puf, puf, nasciam mais 3, mais 4, a que correspondiam à mesma cadência os sons belos, firmes, certos, bum, bum, bum. Os fumos pareciam ora voar, ora parar, e no meio deles corriam florestas, campos e baionetas brilhantes. Era no lado esquerdo, nos campos e nos maciços de moitas,
que nasciam sem interrupção estes fumos grandes com os seus ecos solenes. Enquanto mais perto, nas depressões e nas florestas, surgiam os fuminhos pequenos das espingardas, sem tempo de se arredondarem, com o seu petardar mais fino, tá-tá-tá-tá-tá. Crepitavam as espingardas no seu matraqueio pobre e irregular em comparação com a canhonada. O que Pierre queria era lá estar onde se levantavam os fumos, onde se brilhavam as baionetas, onde estavam os canhões e atroavam os ribombos. Olhou para Kutuzov e comitiva. Queria comparar as suas impressões com as dos outros. Pareceu-lhe que todos olhavam para o campo de batalha da mesma maneira que ele, com o mesmo sentimento. Em todos aqueles rostos via Pierre o calor escondido, la chaleur latente, do sentimento que já na véspera notara e que, depois da sua conversa com o príncipe Andrei, compreendera. Vai, meu caro, vai, que Deus te proteja, dizia Kutuzov ao general que estava a seu lado, sem desviar os olhos do campo de batalha. Ouvida a ordem, o general, passando ao lado de Pierre, foi na direção da encosta. Até à ponte, disse o general com frieza e severidade, quando um dos oficiais do Estado-Maior lhe perguntou um dia. O general montou um cavalo que lhe entregaram um cossaco. Também Pierre se aproximou do seu estribeiro, que segurava as montadas. Depois de lhe perguntar qual dos cavalos era o mais manso, Pierre sentou-se na sela, agarrou-se à crina e, torcendo os pés, apertou os tacões contra a barriga do cavalo. Sentiu que os óculos lhe escorregavam do nariz, mas, incapaz de largar as mãos das rédeas e da crina, galopou atrás do general, provocando os sorrisos dos oficiais do Estado-Maior que o observavam do outeiro. 31. Descida à encosta, o general, atrás de quem Pierre galopava, virou bruscamente à esquerda. Como Pierre o perdesse de vista, enfiou-se nas fileiras dos soldados de infantaria que iam à sua frente. Tentava sair do meio deles, ora virando à esquerda, ora à direita, mas por todo o lado o impediam os soldados, todos eles com a preocupação nas caras, concentrados num trabalho que não se via qual era, mas que pelos vistos era importante. Todos olhavam com desgosto e interrogação para o homem gordo, de chapéu branco, que sem razão aparente os pisava com o cavalo. "O que faz aqui no meio do batalhão?" gritou-lhe um. Outro empurrou o cavalo com a culatra da arma, e Pierre, apertando só a arção, e contendo a custo o cavalo que se empinava e saltava, saiu com brusquidão para a frente dos soldados onde havia mais espaço livre. Diante de si era a ponte e junto à ponte havia mais soldados que não paravam de fazer fogo com as espingardas. Pierre aproximou-se deles. Sem se dar conta de como o fizera, Pierre tinha ido dar à ponte sobre o Kolotcha, entre Gorki e Borodino, e que neste primeiro ato da batalha era atacada pelos franceses, depois de terem ocupado Borodino. Pierre via a ponte diante dele e em ambas as margens que a ponte ligava, e no prado, nas fieiras de feno em que reparara na véspera, no meio do fumo, via soldados numa azáfama. Porém, apesar do tiroteio incessante naquele lugar, não lhe passou pela cabeça que era ali o campo de batalha. Não havia o zumbido das balas das espingardas, cruzando o ar, nem os das balas dos canhões que lhe passavam por cima da cabeça. Não via o inimigo que estava do outro lado do rio, e demorou a ver os mortos e os feridos, apesar de alguns caírem bem perto dele. Com um sorriso que não lhe abandonava o rosto, olhava à sua volta. "Mas que anda aqui este a fazer à frente da linha?" voltou a gritar alguém. "Vai para a esquerda, afasta-te para a esquerda", gritavam. Pierre afastou-se para a esquerda e subitamente deu de caras com o seu conhecido, um ajudante de campo do general Raevski. O ajudante de campo olhou para Pierre danado e já iria, por certo, berrar-lhe também qualquer coisa, mas ao reconhecer Pierre acenou-lhe com a cabeça. "Mas o que anda aqui a fazer?" disse-lhe e seguiu o seu caminho. Pierre, vendo que não era ali o lugar dele, sentindo-se a mais inútil e com medo de continuar a estorvar qualquer coisa, correu atrás do ajudante de campo. "Como está a correr aqui? Posso ir consigo?" perguntava Pierre. Um momento", respondeu o ajudante de campo e, tendo aproximado de um coronel gordo que estava no prado, transmitiu-lhe um qualquer recado e só depois se dirigiu a Pierre. "O que veio aqui fazer, Conde?" disse-lhe com um sorriso. "Sempre por curiosidade?" Sim", disse Pierre. O ajudante de campo, fazendo o cavalo dar meia volta, seguiu em frente. "Aqui menos mal, graças a Deus", disse o ajudante de campo, "mas no flanco esquerdo de Borodino é um inferno.
Não me diga, disse Pierre, onde é isso? Venha comigo ao outeiro que de lá vê-se tudo. Na nossa bateria não está assim tão mal. Então vem. Sim, vou consigo, disse Pierre, olhando em volta à procura do seu estribeiro. Só então, pela primeira vez, Pierre viu os feridos, arrastando-se a pé ou levados em macas. No prado, o mesmo onde se alinhavam as fileiras de feno odoroso, por onde passara na véspera, estava deitado no feno um soldado imóvel, com a cabeça torcida numa posição nada natural, a barretina caída. Por que não levaram este? Começou a dizer Pierre, mas ao atentar no rosto severo do ajudante de campo que olhava para o mesmo lado, calou-se. Pierre não encontrou o seu estribeiro e, na companhia do ajudante de campo, dirigiu-se ao longo do vale para o outeiro de Raevski. O cavalo de Pierre atrasava-se e sacudia-o cadenciadamente. Parece que não está habituado a andar de cavalo, conde, perguntou-lhe o ajudante de campo. Não é nada, é só que ele salta muito, disse Pierre com perplexidade. Bolas, mas o cavalo está ferido, disse o ajudante de campo, na pata direita da frente, por cima do jarrete. Acho que é uma bala. Parabéns, conde, disse ele. É o batismo de fogo. Depois de passarem o 6º corpo do exército por entre o fumo, por trás da artilharia avançada que os ensurdecia, com o seu fogo cerrado, chegaram a uma pequena floresta. Ali estava fresco, era calmo, cheirava a outono. Pierre e o ajudante de campo apearam-se e subiram a pé à encosta do outeiro. O general está aqui? Perguntou o ajudante de campo ao aproximar-se do outeiro. Ainda há pouco estava, foi para ali, responderam-lhe apontando para a direita. O ajudante de campo virou-se para Pierre como se não soubesse o que fazer com ele. Não se preocupe, disse Pierre, eu vou para o outeiro, posso? Sim, vá para lá, de lá vê-se tudo e é menos perigoso, depois vou buscá-lo. Pierre virou na direção da bateria, o ajudante de campo seguiu em frente. Já não se viram mais, e só muito depois, Pierre viria a saber que o ajudante de campo, nesse dia, perdeu um braço. O outeiro que Pierre subira era aquele famoso lugar, mais tarde conhecido entre os russos por Bateria do Outeiro ou Bateria de Raevski, e entre os franceses por o Grande Redoute, a fatal Redoute, a Redoute do Centro, em volta do qual morreram dezenas de milhares de homens e que os franceses consideravam o ponto mais importante da posição. Esse reduto consistia num outeiro em que tinham sido cavadas trincheiras em 3 das vertentes. Com os canos a assomarem das aberturas nos aterros estavam lá 10 canhões. No seguimento da linha do outeiro, de ambos os lados, havia outros canhões que também disparavam sem interrupção. Por trás dos canhões estava a infantaria. Quando Pierre subia o outeiro, estava longe de pensar que o sítio, rodeado de pequenas trincheiras onde tinham posto alguns canhões, era o mais importante do campo de batalha. Pelo contrário, parecia-lhe que o lugar, talvez porque ele, Pierre, estivesse lá, era dos mais insignificantes. Subindo o outeiro, Pierre sentou-se num extremo da trincheira que rodeava a bateria e, com um sorriso inconscientemente feliz, pôs-se a olhar para tudo o que acontecia à sua volta. De vez em quando, com o mesmo sorriso, Pierre levantava-se e passeava ao longo da bateria, tentando não incomodar os soldados que carregavam e recuperavam os canhões e passavam sem parar a seu lado com bolsas e cargas. As bocas de fogo desta bateria disparavam ininterrupta e ensurdecedoramente, deixando tudo coberto de fumo de pólvora à volta. Ao contrário do ambiente pavoroso que se sentia no meio dos soldados da infantaria de cobertura, aqui na bateria, onde o número de homens atarefados era limitado e separado dos outros pela trincheira, sentia-se uma animação unânime, como que familiar. O aparecimento da figura de Pierre, tudo menos militar, com o seu chapéu branco, a princípio desagradou muito aos homens. Os soldados passavam por ele e olhavam-no de lado, surpreendidos e mesmo assustados. Um oficial superior de artilharia, homem alto, pernilongo e bexigoso, fingindo inspecionar as ações da peça no extremo da trincheira, aproximou-se de Pierre e olhou para ele com curiosidade. Um oficial novinho de cara redonda, com ar ainda de criança, processo finalista da escola militar, e que comandava com muito zelo os 2 canhões que lhe tinham sido confiados, dirigiu-se severamente a Pierre. Meu senhor, faça o obséquio de se afastar do caminho, disse-lhe. Não pode estar aqui.